de gravar as aulas, porque já acabou o nosso horário. Se alguém precisar sair, pode sair, que aí essa continha que eu vou fazer agora, eu disponibilizo, tá? Então, já estou gravando. Quando eu terminar a continha, eu disponibilizo lá para vocês. E se alguém quiser continuar aqui para acompanhar a continha, beleza. Quem precisar sair, assiste depois. Então, a ideia é essa daqui. Calculando, eu vou calcular só a componente W para vocês. Ou seja, essa integral de linha no plano UV. Então, no plano UV, eu vou desenhar de forma maior aqui, ó. Aqui embaixo, ampliado. Eu estou ampliando esse desenho aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto UV. Esse ponto aqui é o ponto U mais DU e V. O V continua. Vocês percebem que a gente foi deslocar, se afastando do eixo V, andando em U. Né? O V aqui, ó, esses dois pontos, esse e esse, continua sendo projetado na mesma posição no eixo V. É o U que muda. Então, esse ponto aqui é o U mais DU e V. Agora, então, a gente andou para cá. Quando esse ponto a gente anda aqui para a direita e vem parar nesse ponto aqui, a gente precisou agora manter o U constante, então a gente estava em U mais DU, e precisou se deslocar dV do valor de V. Então, a gente veio para a direita andando um V mais dV. Agora, a gente retorna mantendo o V constante e diminuindo o U, para a gente retornar para a mesma altura de U do ponto anterior aqui, do ponto inicial. Então, a gente diminui o DU que a gente aumentou inicialmente. Então, nesse primeiro trajeto, a gente aumenta DU, nesse terceiro trajeto, a gente reduz o DU. Então, aqui a gente volta a ser U na posição V mais DV. E aí a gente retorna o V. Aqui a gente aumentou dV, aqui a gente vai diminuir dV, retornando para o ponto UV. E aí a gente fecha o círculo. Não é o círculo, né? Isso aqui é um retângulo. A gente fecha o ciclo, fecha a volta. E aí a gente tem que fazer a integral nessa curva fechada. Então a gente tem que fazer a integral nesses 4 trajetos aí. Eu vou chamar isso daqui de um trajeto 1, um trajeto 2, um trajeto 3, um trajeto 4. A forma de fazer a conta é muito semelhante ao jeito que a gente calculou o divergente, tá? Só que agora é pensando nos trajetos 1, 2, 3, 4 para a integral de linha. Então vamos focar na integral de linha. Integral fechada de f escalar dl. Então eu vou partir daqui, ó. Vou partir dessa integral de linha. Essa integral de linha, ela primeiro tem uma integral no trecho 1. A integral no trecho 1, que é aqui, é uma integral de f é f mesmo, né? No caso, o nosso dl é quem? A gente tem que relembrar quem que é os dl's, hein? Quem que é o nosso dl? A gente está variando o u, né? U mais du. Para a gente variar o u mais du, como que o L variou? Vamos relembrar o L? Quando a gente faz uma variação em U, V e W, o deslocamento no espaço é dado por F du na direção U chapéu, mais G dV na direção V chapéu, mais H dW na direção W chapéu. A gente tinha colocado essas funções F, G e H aqui.
porque a gente precisa disso. Igual a gente viu aqui em coordenadas... Ah, eu apaguei. Mas igual a gente viu aqui em coordenadas esféricas, o elemento de área dA é um r ao quadrado, seno θ, dθ dφ, na direção r chapéu. Então, não é só o dθ dφ, aparece alguma coisa aqui que não está relacionada aos elementos infinitesimais. Quando a gente está no sistema de coordenadas cartesianos, o elemento de área vai ser dx dy, ou dx dz, aí só tem o elemento infinitesimal. Ou dy dz. Agora, em sistema de coordenadas esféricas, aparece termos aqui além dos elementos infinitesimais dθ dφ. Então, precisa de alguma função. Essas funções que apareceram veio do r dθ e do r seno θ dφ. Então, esse r dθ seria o nosso g, que está multiplicando o dv. E o r dφ seria o nosso h, que está multiplicando o w. Por exemplo. Então, aqui é o nosso dl. Qual que foi o dl que a gente teve aqui nessa direção? Foi ao longo do eixo U. A gente teve uma variação ao longo do eixo U. Então, o nosso dl foi f du. E a nossa função... não, tá. F du. F escalar. Fão escalar. Finho du. No caso, a gente não precisa do fão. É a componente U do f. É a componente U da função. Finho du. Pronto. Na verdade, a gente nem precisa da integral, perdão. A gente nem precisa de ficar carregando esse símbolo de integral. É o finho U, a componente U da função fão, né? Finho du. Pronto, é isso daqui. Por que a gente não precisa ficar carregando a integral? Eu acho que eu expliquei isso quando eu calculei o divergente, porque integral é uma sucessão de variações infinitesimais que, quando a gente soma as nossas infinitas sucessões de variações infinitesimais, a gente vai ter nosso deslocamento resultante, por exemplo. Mas nesse caso aqui, a gente está fazendo a soma na curva fechada, que é dado só por 4 deslocamentos infinitesimais. A integral é para representar quando a gente faz infinitas variações infinitesimais, que vai representar um deslocamento macroscópico. Aqui a gente não está fazendo infinitos deslocamentos. Então, aqui, a gente faz essa integral de linha com infinitos deslocamentos, o que vai dar uma curva macroscópica e uma área macroscópica. Mas aí a gente faz o limite da área tendendo a zero. Só que eu vou fazer já os cálculos desse produto escalar dentro da integral já numa curva infinitesimal. Então, eu já estou admitindo o limite da área, dessa área aqui, indo a zero. Eu já estou pegando uma curva que esse limite já está satisfeito. A área dela já está tendendo a zero, porque eu já estou pegando uma curva que os lados já são infinitesimais. Então, eu nem preciso, na verdade, calcular integral. Eu só preciso calcular 4 termos. Então, a integral é uma soma infinita, que não é uma soma infinita, é só uma soma de 4 termos, do lado 1, do lado 2, do lado 3, do lado 4. Eu só estou deixando a integral só para representar que eu estou calculando isso daqui. Mas nem é a integral mais, é só uma soma finita de 4 termos. Então, esse é o resultado no trecho 1. No trecho 2, mais, tem uma coisa importante aqui. Du. Quem que ficou constante no trecho 1? Olha só, tá quase todo mundo aqui ainda. Quem que ficou constante na integral do eixo 1? Qual dos parâmetros UV se manteve constante enquanto a gente estava integrando ao longo dessa direção
Indo para o ponto U mais DU, V. Quem continuou constante? O W? O W também, só que o W ele é constante em todos os pontos, em toda a curva. O W aqui não é importante para a gente. No caso, como a gente está trabalhando com variações só em U e em V, dos dois, quem que se manteve constante nesse trecho? O V. O V. A gente andou para cá deslocando, variando o U, né? Então, o V foi quem ficou constante. Então, a função dado por f e a componente U do f, os dois são aplicados no ponto Vzinho. Né? Aqui está em Vzinho, aqui continua em Vzinho. Então, ao longo desse trajeto 1, essa função f de U e o f continua sendo aplicado em Vzinho. Eles não quem alterou foi só o parâmetro U. Agora a gente vai para o trajeto 2. Mais produto escalar entre f e dl no trajeto 2. No trajeto 2, quem que é o dl? O dl é devido a uma variação ao longo do eixo V, né? Aqui, ó. A gente vai deslocar agora para a direita, então ao longo do eixo V. Então, o dl naquele trecho é o GdV, ao longo do V chapéu. Então, o produto escalar vai resultar na componente V do F, G, dV. Só que quem ficou constante nesse trajeto? U mais DU. U mais DU foi quem não variou ao longo do trajeto 2. Então, o F1V e o Gzinho está aplicado em U mais DU. Agora, no trajeto 3. No trajeto 3, a gente está variando ao longo de U de novo, só que agora a gente está retornando, a gente está diminuindo o U. Então, na ida, na primeira vez, o DL estava apontando no sentido de U positivo. Agora a gente está retornando, o DL está apontando ao longo de U negativo. Então, o DL volta a valer FDU, só que negativo. Então, na verdade, é menos. Menos. FDU, produto escalar F1, vai filtrar só a componente U. Então, componente U, FDU. E quem se manteve constante ao longo do trajeto 3? Quem se manteve constante dos parâmetros U e V? V mais DV? V mais DV. Então, tanto F1U quanto F estão aplicados ao longo de todo o trajeto 3, eles continuam aplicados em V mais DV. E, por fim, retornando ao longo do trecho 4 também, para a gente voltar para o ponto inicial. O eixo 4 está apontando no sentido de V negativo agora, né? No trecho 2, a gente foi para a direita, no sentido de V positivo. No trecho 4, a gente está retornando no sentido de V negativo. Então, é GdV, só que negativo agora. Então, menos F de V, G, dV. Só que aplicado em quem ficou constante agora nesse trajeto 4? Quem ficou constante ao longo de todo o trajeto 4 foi o U. Ficou aplicado em U o tempo inteiro, enquanto o V ficou variando de V mais dV até V. Então, isso aqui ficou aplicado em U. Então, a nossa integral, até agora, deu isso daqui, ó. Certo? A gente tem esses 4 termos somando.
Vamos agrupar os termos com du e os termos com dv. Então, a gente vai ficar com, até agora, então, integral fechado na curva de f escalar dl, que não é uma integral, porque já é uma superfície infinitesimal, né? Só fez 4 variações infinitesimais. Uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Pronto. Deu. Colocando o du em evidência, eu vou colocar o menos em evidência também. Menos. Então, esse termo aqui primeiro. F é fão de U vezes F aplicado em V mais dV, menos esse termo aqui agora, esse primeiro termo lá de cima. Fão de U vezes F aplicado em V, isso du. Aí eu coloquei o menos aqui em evidência, por isso que trocou o sinal deles, porque quem está negativo é quem está com V mais dV, né? Quem está com Vzinho só é positivo. Só que dentro do colchete eles trocou. Quem ficou com V mais dV ficou positivo, quem ficou com Vzinho ficou negativo. E agora os outros dois. Mais esse aqui primeiro, F de V vezes G aplicado em U mais DU, menos o último termo aqui, que é esse. F de V vezes G aplicado em U, isso vezes dV. Quando vocês viram, vocês estão aí ainda, né? Olha, só você, Luana, o povo já saiu. Só tem eu aqui. Mas quando vocês viram o cálculo lá do divergente, o que a gente fez com isso daqui? Uma função aplicada num ponto mais dv menos a função aplicada no ponto. Você lembra o que a gente fez, Luana? A derivada parcial? Derivada. Né? Tipo, qual que é a definição de derivada? No caso aqui, derivada parcial. Derivada de fão em relação a v é o quê? É definido como sendo a função aplicado em v mais dv menos a função aplicado em v dividido pela variação infinitesimal, que é o dv, né? Tem hora que ele dá umas bugadas aqui. Menos a variação infinitesimal aplicado, que é o dv. Ou, é isso aí, é o dv mesmo. Pronto. Isso é a derivada do f em relação a v. No caso, fica meio ruim eu escrever derivada parcial assim. Vamos fingir que o f depende só de v, não depende de outros parâmetros. Eu vou escrever como derivada total. Vou escrever assim mesmo. df dv é igual a variação de f quando está aplicado em v mais dv menos o f aplicado em v dividido pelo dv. Então, a função aplicado em v mais dv menos a função aplicada em v pode ser entendido como a derivada da função em relação a v vezes o dv. A gente passa simplesmente esse dv multiplicando aqui. Então é isso, a variação da função aplicada num ponto mais dv menos a função aplicada no ponto é a derivada vezes o dv. É o que a gente vai fazer aqui. Então temos a integral fechada de c de f escalar dl é igual menos
a variação de f de u vezes f' aplicada em v mais dv, menos f de u vezes f' aplicada em v, é igual, na verdade, a derivada de f de u vezes f' aplicado em v, em relação a v, né? Aplicado em v, não. Em relação a v, vezes dv. Então, isso vai ser igual a derivada parcial de f' de u vezes f' em relação a v, vezes dv. Isso é o que está dentro desse cochete. E o du que está aqui, fica aqui do lado. Du. dv du. A mesma coisa com esse outro cochete aqui. O que é a função aplicada em u mais du menos a função aplicada em u? É a derivada da função em relação a u vezes du. Então, mais a derivada da função, que no caso a função aqui é o f de v vezes g, aplicada em relação a u, a derivada em relação a u, vezes du, vezes o dv, que já estava aqui de fora, dv. Então, para ficar tudo du, dv, não vou fazer isso, não. Vou colocar agora o du, dv em evidência. Então, a integral de c de f escalar dl é, colocando du, dv em evidência, temos derivada da componente v vezes g em relação a u, menos derivada da componente u vezes f em relação a v vezes du, dv. Quem que é du, dv? Quem que é du vezes dv? Você está aí ainda, Luana? Você está aí ainda, Luana? É porque eu tô com o ventilador ligado aqui do lado. Deu, mas devendo é a área em relação du mais dv é a área. Em relação ao W? Exato. Então, eu posso passar o du, mais du vezes dv dividindo. Então, du vezes dv é dA área, né? Sim, em relação a W. Sim, é o dA na direção de W. Portanto, a gente tem 1 sobre dA integral em C de F escalar dl. Isso curva e área. Na direção W chapéu dá igual a quanto? Dá derivada da componente V vezes G em relação a U, menos derivada da componente U vezes F em relação a V. E o que é isso daqui? Rotacional? É a componente W do rotacional. É só a componente W. Porque quando a gente faz essa integral aqui na curva que está projetada no plano UV, ou seja, que está apontando ao longo de W chapéu, a gente obtém a componente W do rotacional. Então, isso aqui é só uma das componentes. E por que que isso é a componente? Porque é justamente a integral dividido pela área com o limite dessa área tendendo a zero. E o dA já é uma área infinitesimal tendendo a zero. Não é essa definição nossa daqui, ó? Integral de curva dividido pela área no limite da área tendendo a zero, só que a nossa área dA já é uma área tendendo a zero já. E no caso essa área é o quê?
ela é a projeção do rotacional na direção da área. No caso, se a gente pega a área que está apontando ao longo de W, né, se a gente faz essa integral na área formado por du e dv, então a gente vai obter a projeção do rotacional na direção W. Então a gente só obteve uma componente do rotacional. Como que a gente obtém as outras componentes do rotacional? Fazendo essa mesma integral aqui de f escalar dl, só que agora nos outros planos, no plano VW, e depois faz a mesma integral no plano UW. Quando a gente fizer a mesma integral no plano VW, a gente vai obter a projeção do rotacional na direção U chapéu. Aí a gente obtém mais uma componente. Quando a gente fizer a mesma integral nesse plano UW, né, formado por du e dw, a gente vai obter a projeção na direção V chapéu. Aí a gente obteve a outra componente do W, do rotacional. Tanto é que isso daqui não tem a cara de uma das componentes de rotacional. Como que é rotacional? Pelo que eu me lembro, é uma derivada parcial menos a outra na direção de um vetor. Sim, Mais a soma das é uma outras. subtração de derivadas parciais, só que derivadas cruzadas, né? Você deriva uma componente em relação a outro parâmetro. Não era isso? Sim. Tanto que para calcular o rotacional usa aquela regrinha de multiplicação cruzada e tudo mais. Exato. Então, vamos só abrir o rotacional de f em coordenadas cartesianas aqui, ó. Seria na direção x chapéu, y chapéu, z chapéu, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Eu estou escrevendo assim só para simplificar. Esse del x, del y, del z representa, na verdade, a derivada em relação a x, derivada em relação a y, sem ter colocado aqui a função ainda que vai ser derivada. Então, eu só estou simplificando o jeito de escrever. E aqui embaixo, por fim, vai ser as componentes de f. fx, fy, fz. Como que a gente pode calcular? Uma regrinha simples para a gente obter o rotacional é a componente x, você vem aqui e tampa a coluna x. Quando você tampa a coluna x, a componente que está na direção x chapéu é formada pelo determinante do que sobrou. Aqui, ó. Então, você faz essa coluna menos essa. Então, é a derivada do fz em relação a y menos a derivada do fy em relação a z. Mais. Agora a gente quer a componente xy chapéu. É a mesma coisa. Só que a componente y chapéu é a única que tem uma diferença. A gente vem aqui e tampa a coluna y chapéu e o resultado vai ser o determinante desses dois termos aqui de baixo. Derivada em relação a x do fz, derivada em relação a z do fx. A diferença é que aqui a gente troca o sinal. Não é essa menos essa. Isso a gente inverte. Agora passa a ser a diagonal secundária menos a diagonal principal. Essa aqui é a única que a gente inverte. Então vai ser derivada do fx em relação a z menos a derivada do fz em relação a x. E por fim, a componente z chapéu, a gente tampa a coluna z
E o resultado vai ser o determinante 2 por 2 que sobrou aqui, ó. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, derivada do fy em relação a x menos derivada do fx em relação a y. Pronto. Quando a gente faz essa integral de linha projetado num plano, no caso no plano UV, a gente vai obter a componente W. Então, a gente só obtém uma das componentes. A gente precisa fazer 3 vezes isso para obter as 3 componentes. A gente, então, só calculou essa. A gente precisa fazer o mesmo cálculo agora para a projeção no plano VW, para obter a componente U chapéu, e o mesmo cálculo no plano UW, para obter a componente V chapéu. E no caso, a gente pode perceber que o resultado que a gente obteve é o mesmo cruzado. Aqui, ó, no caso, o V, a nossa relação aqui é assim, ó, U, V, W. O U se associa ao X, o V se associa ao Y e o W se associa ao Z. E o DL, ele é FDU, na direção U chapéu, mais GDV, na direção V chapéu, mais HDW, na direção W chapéu. Então, o F, ele é um parâmetro que está relacionado com o U, que está relacionado com o X. Então, o F, ele é um parâmetro que está relacionado com o X. E o G é um parâmetro que está relacionado com o Y, porque está relacionado com o V. Então, vamos olhar aqui. Então, componente V vezes o G é como se isso daqui fosse Y. Derivada em relação a U, o U é como se fosse X. Componente U vezes F é como se isso daqui fosse X, derivada em relação a V é como se isso fosse Y. Então, a gente obteve a componente Z, que é o que eu disse aqui ser a componente W. dFy, ou seja, a derivada da componente Y em relação a X, em relação a U, vezes derivada da componente U, que é a equivalente X, derivada em relação a V, que é a equivalente Y. Ou seja, o que a gente obteve é exatamente a componente W do nosso rotacional, que em coordenadas cartesianas seria a componente Z. Se a gente fizer a comparação direta de que V e G está relacionado com Y, e U está relacionado com X, U e F está relacionado com X, e V está relacionado com Y. Então, isso é a componente Z, que no coordenadas generalizadas nossa é o W. Então, a gente obteve a componente na direção W. Aí a gente precisa fazer as outras duas áreas, a mesma integral nas outras duas áreas projetadas para obter essa componente. E para obter essa componente. E eu quero que vocês façam isso para a lista de exercícios, obter as outras duas componentes. É fazer a mesma continha que eu fiz para essa W aqui. Idêntica. Igualinha que nem. No caso, vocês vão ter um quadrado que vai partir do V e do W, por exemplo, e vai para o V mais dVW, ou melhor, V e V, e vai para o ponto V e W mais dW, depois vai para o ponto V mais dV e W mais dW, depois vai para o ponto V mais dV e W, depois volta para o ponto VW. Ou seja, a mesma sequência, a mesma ideia. Vocês só vão pensar agora que vocês vão variar V e W, em vez de ser U e V. E depois fazer a mesma coisa no plano U e W. Ok?
Ok.